Oi, gente. Esses dias eu tava lembrando de outra coisa, né? É, Lá no vídeo eu conto que, né, Deus me deu alguns sonhos ao longo da minha vida inteira, mas naquela fase os sonhos foram muito cruciais para me encorajar a insistir, né, de que Deus ia fazer um milagre. E às vezes a gente acha que Deus usa alguém para falar com a gente, ou sonho, enfim, né? As formas que Deus tem para falar conosco, que é para um tempo atual, né? E muitas vezes Deus nos aponta algo para o futuro. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo mais sensível a ouvir a voz de Deus, porque quando chega este tempo, a gente tem que identificar que era isso que Deus estava sinalizando, né? Daí eu lembrei que um dos sonhos que Deus havia me dado muito antes de eu pensar em ficar grávida, é, Deus me deu um sonho que eu estava numa outra casa, né, que nós morávamos, e nesse sonho entrava um irmão muito usado, né, que nós conhecíamos na época, e ele entrava assim na porta de casa e já falava assim para mim e pro David: "Parabéns". E aí eu e o David fazia assim com as mãos, né, tipo, parabéns pelo quê, né? Eu até lembro de me olhar assim, tipo, parabéns pelo quê? E aí ele falava: "Ah, vocês não receberam ainda?" Aí a gente falava que não, daí ele pegava, levava a gente pro lado de fora de casa, apontava para a montanha e falava assim: "Vocês estão vendo aquela montanha ali? Então, Deus tem uma grande bênção para vocês. Só que para isso vocês vão precisar atravessar a montanha." E aí só foi isso o sonho. E foi muito tempo antes, né, até de tentar engravidar. E aí quando nós chegamos, né, neste tempo, né, onde eu estava grávida, com um destino tão já afirmado, né, pelos médicos do que iria acontecer com Gabriel, Deus me fez recordar desse sonho e identificar de que aquela montanha era este tempo, né, mas que nós teríamos a vitória quando atravessássemos ela. Então, é isso, assim, nem sempre a promessa é para o tempo que estamos vivendo. Por isso que nós precisamos manter a constância, precisamos estar sempre acreditando, precisamos estar sempre sensíveis a ouvir a voz de Deus, buscando a presença dele, porque é isso que vai nos fortalecer e nos fazer identificar os sinais que Deus já havia nos dado, né? E é isso. Deus abençoe.